Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 11, que tem como título Proteção contra a Inveja. Temos aprendido bastante com o livro de Provérbios até aqui, e se colocarmos todos os conselhos que já estudamos em prática, teremos um futuro abençoado, feliz e seguro. Hoje não será diferente. Devemos proteger, é o conselho do sábio, o nosso coração desse sentimento pecaminoso chamado inveja. Para tanto, temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, apresentar alguns conselhos contra a inveja, conselhos que estão fundamentados na palavra de Deus, na sabedoria divina. Em segundo lugar, saber o que é o vício da inveja. É importante aqui uma definição para entendermos as nuances, os detalhes. Por fim, mostrar como podemos nos proteger da inveja. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos ao texto principal, que nos diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo de número 30. A NTLH tem uma linguagem bem atual, tem uma linguagem bem contemporânea. E essa paráfrase, ela já carrega consigo a interpretação do seu tradutor. Ela diz o seguinte: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Qual é o princípio aqui estabelecido? Ele está claro. Se o interior de alguém estiver em paz, seu corpo estará bem. Mas se alguém for invejoso e ficar o tempo todo com raiva dos outros, esse comportamento será como uma doença que ataca os seus ossos. Será enfermidade não só para a alma, como também para o corpo. É o princípio que está aqui estabelecido e vamos analisá-lo mais detalhadamente no subponto de número 1. O resumo da lição nos diz: o jovem cristão não pode deixar-se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Quando alguém é dominado, ele é levado à ação. Ele é levado a ter um certo comportamento. Então, o convite é o seguinte: não seja dominado pela inveja, porque você vai agir de acordo com tal. Seja dominado pela palavra de Deus. É por isso que, dividindo o resumo da lição em duas partes, temos aqui a primeira delas: o jovem cristão não pode se deixar dominar pela inveja. A inveja é um sentimento perigoso que nasce da insatisfação com o que temos e do desejo de possuir aquilo que pertence a outra pessoa. Como cristãos, somos chamados a rejeitar a inveja e a cultivar um coração grato. Aí a segunda parte do resumo da lição diz: mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia infalível para a vida. Devemos ser direcionados por ela e não por sentimentos pecaminosos. A palavra de Deus nos ensina a pensar, a falar e a agir de maneira que glorifique a Deus, que é o contrário da inveja, o oposto da inveja. Quem anda dominado pela inveja jamais viverá uma vida que glorifique a Deus. Quem anda dominado pela inveja vai se afastar cada vez mais de Deus e vai afastar cada vez mais as pessoas. O invejoso é alguém que não tem amigos. O invejoso é alguém por natureza solitário, porque ninguém quer estar perto de um invejoso. Então esse comportamento é prejudicial. A sabedoria bíblica nos ajuda a discernir entre o que é bom e o que é errado e nos dá força para resistir a sentimentos negativos tais como a inveja. Então nós vamos seguir esse prisma, que é o resumo da lição. Vamos aos nossos pontos, mas antes eu quero me dirigir aos nossos irmãos que estão me assistindo por meio da plataforma EBD. Olha, irmãos, um abraço muito especial a todos vocês, Deus abençoe.
É bom tê-los aqui. Quero me dirigir também aos irmãos do YouTube. Primeiro essa aula ela acontece na ferramenta e em seguida ela vai para o YouTube. Então quem está me assistindo pelo YouTube, curta, comente, compartilhe. Em reciprocidade, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download do material escrito. Porém, o meu conselho é que você conheça a ferramenta EBD, pois dentro da ferramenta você vai encontrar materiais que são exclusivos e vão atender todas as suas necessidades para a realização de uma aula cativante, de uma aula dinâmica, de uma aula que deixe os seus alunos com um gostinho de quero mais, quero voltar domingo, quero voltar no sábado, na quarta, qual dia da semana seja que acontece a escola dominical aí na sua igreja. Conheça a ferramenta EBD, o link também está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, ponto 1. Um conselho contra a inveja. Não é um conselho, é mais de um conselho que temos aqui neste ponto. Vamos ao subponto 1 que diz: a inveja adoece o corpo. A lição nos fala. Provérbios 14 apresenta textos paralelos que fazem um contraste entre a sabedoria e a tolice, versículo 1 ao 19, e o rico e o pobre, versículo 20 ao 35. Porém, dentro dessa segunda parte, nós temos um texto específico, e é o capítulo 14, versículo 30, que é o nosso texto principal, que faz um contraste entre o coração sábio e o coração invejoso. Vamos reler o texto e olha que o contraste é gritante. A paz de espírito ou coração que está em paz dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. E a inveja, de fato, adoece o corpo. O doutor Paul Adolf, ele diz o seguinte: algumas das principais causas das chamadas doenças nervosas, ou a gente pode até dizer psicossomáticas, reconhecidas pelos psiquiatras, são culpa, ressentimento, medo, ansiedade, frustração, indecisão, dúvida, ciúme, egoísmo e inveja. Sentimentos negativos têm o poder de prejudicar a saúde física. A Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 50%, aqui já é um dado defasado, eu acredito que esse número hoje esteja bem maior. Não é? A Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de doenças com fundo emocional. Quando a alma está inquieta, o corpo padece. Quando a mente não descansa, o corpo adoece. Então o subponto diz: a inveja adoece o corpo. A sabedoria bíblica, já desde muito tempo, entendia que os sentimentos, as emoções negativas, elas afetam a saúde física do corpo. Então, aquilo que a gente sente, não é, no campo subjetivo, que é o campo dos sentimentos e emoções, afeta de forma objetiva o nosso corpo, a nossa saúde física. E é por essa razão que o comentarista ele traz esse versículo 30 de Provérbios 14 para mostrar que o que acontece aqui no interior afeta diretamente o exterior. Portanto, é sábio ter um coração em paz. É sábio ter um espírito que goze de tranquilidade, porque isso será saúde para o corpo. Mas inveja, e eu posso aqui citar outros sentimentos negativos, ciúmes, não é? Medo, tudo isso provoca, não é, sintomas físicos. Esses sintomas físicos são sempre ruins. Eu me recordo aqui do tempo da pandemia. Olha que interessante, no tempo da pandemia, eu conheci uma senhora em uma determinada cidade, não vou citar aqui por uma questão de ética, e ela se assombrou quando o Covid apareceu. Ela se assombrou de um jeito que ela passou 1 ano e meio confinada, usando máscara até dentro de casa. Tomou todas as vacinas e tomou medicamentos, suplementos para aumentar a imunidade. E ela foi participar de um evento externo, depois de 1 ano e meio reclusa. Saiu para participar de um evento de família. E lá ela provavelmente adquiriu Covid. Ou foi Covid ou foi uma gripe. Mas
não é? Aquela senhora forte, robusta, pelo medo, pelo sentimento provocado, não é? Por a mídia, por as pessoas, aquela coisa toda que vocês lembram bem, ela acabou morrendo. Não foi o Covid em si, foi o medo, o sentimento que abalou o sistema imunológico dela. Então, aquilo que se passa no interior afeta o exterior. E a inveja, ela é terrível porque ela não só adoece a alma e o espírito, mas também tem consequências físicas na saúde do corpo. Terrível, não é? Olha o subponto aqui como é pesado. Aí vamos lá, o subponto 2 diz, não tenha inveja do pecador. Aqui é o primeiro conselho. Você lembra do subponto 1? Um conselho contra a inveja? Então nós temos o primeiro aqui, é mais de um conselho. Temos 2 conselhos aqui. Não tenha inveja do pecador. A lição diz, o estilo de vida sem moderação é um caminho intenso para a miséria. O sábio está ensinando que o jovem não precisa ter inveja de um estilo de vida como esse. Muitas vezes, principalmente adolescentes e jovens, olham a vida do pecador e parece, não é, que eles acham isso mais atraente. A vida do pecador repleta de prazeres, de conquistas materiais, de liberdade desenfreada. Não tem nenhuma restrição, eu faço o que eu quero e isso me traz alegria. No entanto, essa aparência é superficial e enganosa. A palavra de Deus nos ensina que há caminhos que ao homem, principalmente ao ímpio, parece ser direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O estilo de vida sem limites não considera as consequências espirituais, emocionais e físicas que inevitavelmente acompanham essa escolha. Não inveje o caminho do pecador. O final dele é condenação. O final dele é vergonha. O final dele é tristeza. O final dele é morte e morte eterna. Em vez de invejar os prazeres transitórios do pecador, o jovem é chamado a buscar algo mais duradouro e significativo. E esse algo duradouro e significativo dentro desse subponto é o temor do Senhor. É melhor temer a Deus, é melhor viver nesse estilo de vida que respeita, que nutre afeto, que nutre consideração e diante desse relacionamento de respeito, de consideração, de obediência, há uma intimidade. É melhor gozar de intimidade com Deus que advém de viver em temor a Ele do que invejar o caminho do homem pecador e querer enveredar por esse caminho de tristeza, de angústia e de miséria. É o primeiro conselho. O caminho do pecador vai dar em desastre. O caminho dos que temem a Deus, não. O segundo conselho é: não tenha inveja da pessoa violenta. Meus irmãos, isso aqui é interessante. O resumo da lição, aliás, a lição, diz o seguinte: o capítulo 24, que se encontra no mesmo contexto do capítulo 23, é uma exortação a não ter inveja de pessoas perversas. Aí nós temos aí a citação do verso 1 e do verso 2 do capítulo 24, que diz, eu vou ler na paráfrase NTLH, não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Você conhece alguém assim? Só pensa em coisa ruim. E toda vez que fala, parece que uma espada sai da boca dele só para machucar, só para matar, só para ferir. E tem gente que inveja esse tipo de pessoa. Não sei por quê. Tem gente que acha isso o máximo. Tem gente que acha isso bonito. A inveja é o desejo de ser o que o outro é. É de possuir aquilo que o outro tem. Aí quando você inveja uma pessoa maligna, uma pessoa má, uma pessoa perversa, você está pecando 2 vezes, é um pecado duplo. Duplo porque a inveja em si é nociva. E invejar o maligno, o homem mau, é ainda mais grave. A inveja é um sentimento subjetivo, mas andar com os maus é uma atitude objetiva.
é dar mais um passo rumo ao desastre. É um pecado duplo. Além de inveja ser pecado, invejar quem faz o mal é pior ainda. Em vez de desejar imitar os malignos, nós devemos imitar aqueles que praticam o bem. Em vez de andar com os maus, devemos andar com as pessoas que nos inspiram na prática daquilo que é certo. Em vez de dar as mãos àqueles que fazem e falam coisas perversas, devemos ser parceiros de caminhada daqueles que temem a Deus, cujos lábios proferem palavras edificadoras e não palavras que matam. São dois conselhos que você deve guardar bem em seu coração. Primeiro, não tenha inveja do pecador. Segundo, não tenha inveja da pessoa violenta. Só que a gente vive em um tempo que é mais fácil almejar o errado do que o certo. Porque o certo envolve sacrifício. O certo envolve renúncia. O certo envolve luta contra a nossa natureza pecaminosa. O errado não, o errado é só ceder. O errado é como descer uma ladeira sem freio. É fácil, difícil é subir. Que Deus nos guarde. Ponto de número 2. O que é o vício da inveja? Subponto 1, nós temos o conceito. A palavra inveja deriva do verbo latino invidere, que significa olhar mal. Nesse sentido, a palavra remete à ideia de um olhar negativo, depreciativo em relação ao outro. A inveja é uma obra do pior instinto do ser humano, pois faz com que ele fique se comparando sempre com o outro. Definição complementar. Vamos aqui definir em mais detalhes. Em palavras simples, inveja é querer o que pertence a outra pessoa. Já falamos isso aqui nos subpontos passados. Uma descrição mais completa da inveja é a seguinte. Ela é um desejo, mas não é um desejo bom, é um desejo ressentido e insatisfeito pelas posses, posição, fortuna, conquistas ou sucesso de outra pessoa. Até aí, alguém pode dizer, o que há de mal? Só que a Bíblia diz que a inveja é um ato da carne, um resultado do pecado humano. O texto bíblico nos fala, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olhe ao lado, do que a inveja aparece aqui no texto bíblico. Aparece ao lado de ciúmes, sinônimos, quase sinônimos, discórdias, divisões, facções, bebedeiras, orgias, inimizade, feitiçaria, idolatria, imoral. Olha só coisa, nessa lista aqui só tem coisa ruim. E a inveja está aqui. A inveja é terrível, porque ela nos priva da eternidade. Ela nos priva das bênçãos de Deus. O texto bíblico é claro. Veja, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, Romanos 1, 29, 1 de Pedro 2, versículo do 1 ao 2. Terrível. Os que praticam tais coisas, inclusive aqui, incluso aqui a inveja, não herdarão o reino de Deus. A inveja é um dos muitos vícios internos ou atitudes do coração que contaminam a pessoa. O que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas, disse Jesus, é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Está aí dentro de seu coração. Não, eu sou uma pessoa santa, bota só um asinho e começa a voar anjo. Se a gente não tiver cuidado, se o nosso coração não estiver constantemente sendo regado com a palavra de Deus, com oração, com o jejum, a inveja vai florescer. Porque está aqui, faz parte da natureza pecaminosa. A todo momento, o homem velho quer suplantar o novo homem em Cristo Jesus. A todo momento ele quer sentar no trono novamente.
E há uma guerra entre carne e espírito, para que a carne não reine. A inveja, ela está enraizada na natureza caída do homem. Aonde você for, você carrega consigo esse problema. Não adianta se isolar, não adianta isso e aquilo outro, não está aqui. O problema está aqui. Se não for o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, se não for o Espírito Santo atuando constantemente, mortificação, operando santificação em nossas vidas, a gente seria dominado, guiado pela inveja, como são os ímpios, como são as pessoas sem Deus. A inveja é terrível. E pela sua definição etimológica e bíblica, percebemos o quão grave ela é. Subponto 2 diz, a inveja gera ódio. A inveja é um pecado que abre a porta para outros pecados. E aqui o comentarista vai trazer à luz o exemplo de Caim. A lição diz, Gênesis 3, 8 ao 14, relata o episódio em que, por inveja de seu irmão Abel, o qual teve a sua oferta recebida por Deus, Caim se levantou contra seu próprio irmão e o matou. Ao longo de seu relacionamento com Abel, Caim intensificou o seu ressentimento, que foi derivado da inveja que sentia contra o irmão. O ódio que surgiu em Caim foi uma consequência direta da sua inveja. A inveja, ela quebra a comunhão entre as pessoas, tornando-nos inimigos de quem muitas vezes não fez nada a não ser abençoado por Deus. A inveja nos faz ver os outros como concorrentes em vez de irmãos. O relacionamento entre Caim e Abel, que deveria ser de harmonia, foi destruído pela inveja, resultando em assassinato. Isso mostra que quando permitimos que a inveja tome conta de nosso coração, que ela reine, somos capazes de atos de maldade que de outra forma pareceriam impensáveis. Reflita um pouco. Veja que muitas das nossas ações, das suas ações, das minhas, são movidas por inveja. E quando somos movidos por ela, veja o resultado. Nós nos machucamos as outras pessoas, tomamos decisões erradas, cometemos outros pecados, porque um abismo vai chamando o outro. A inveja, ela abre porta para outros pecados, é uma coisa terrível. A inveja, diz o subponto, ela gera ódio. Se ela não é tratada, se a inveja, a gente não cuida dela, a coisa tende só a piorar. O que começou com um culto errado, apareceu a inveja, ressentimento, obstinação, assassinato. Terrível. A inveja é terrível. Cuidado com o invejoso. E cuidado mais ainda para você não ser a pessoa invejosa. O subponto 3 diz, o autoexame contra a inveja. Se a inveja, ela abre a porta para outros pecados, aqui nesse subponto nós veremos que a inveja escancara a porta da nossa vida para que Satanás ele nos influencie. A lição diz, o escritor sagrado deixa claro que esse vício tem como responsável o diabo. Capítulo 3, versículo de número 15. Onde há inveja e espírito faccioso, aí o inimigo está operando. Aí a lição prossegue. Por isso precisamos sempre examinar o nosso coração diante de Deus, meditando na sua palavra. Sim, em meditação na palavra de Deus, fazendo as perguntas certas, Deus pode nos revelar os pecados que estão nos rondando, dos pensamentos malignos que estão nos cercando. O texto de Tiago é muito claro. É muito claro. Quando nós somos guiados pela inveja, nosso coração está sendo direcionado por Satanás. Porque a inveja, ela nasce, ela floresce em um solo maligno. Ela nasce, né, de uma operação do mal, de uma operação de Satanás. Ele está atuando. Ela tem raízes nas forças espirituais malignas. Quando alimentamos esse sentimento, permitimos
que o diabo influencie nossas atitudes e relacionamentos. Então, o invejoso é alguém que entregou o coração para Satanás. E as suas ações refletirão aquilo que está no interior do seu coração. E demonstrará por quem ele está sendo governado. Muitas vezes, o servo de Deus, o homem crente, o professor da escola dominical, o presbítero, o diácono, eu vou falar de mim para baixo, não vou falar de pastor, vou falar de mim para baixo, o auxiliar, o cooperador, está sendo guiado não por Deus, mas pelo diabo. Veja o exemplo de Pedro. Jesus falando da crucificação, não é o contexto da inveja, mas é o contexto de uma seta maligna que influenciou Pedro. Não, Senhor, não faça isso, não faça tal coisa. Jesus percebeu que aquelas palavras tinham uma mente maligna por trás, não vieram de Pedro em si. Mas Pedro foi influenciado por alguém a falar aquilo. Para trás de mim, Satanás, que não entende as obras de Deus, as coisas de Deus. E muitas vezes, quando você age influenciado pela inveja, quando eu ajo influenciado pela inveja, não é Deus quem está nos guiando, não. Então, feche a porta do seu coração para esse sentimento. O subponto 3 é um convite para o autoexame. E como é que a gente prescruta o nosso coração? Como é que a gente examina o nosso coração? Com a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Diz o salmista no Salmo 119. Observando conforme a palavra de Deus. Observando-o. Temos um pronome aí. Ele está olhando para si mesmo, para o próprio comportamento, e está vendo se aquilo que ele está fazendo, falando, a forma como ele está se conduzindo, está de acordo com a palavra de Deus. E quando não estamos de acordo, a palavra nos corrige, a palavra nos repreende, se o nosso coração for humilde para receber a repreensão. E ela nos bota no prumo certo, na direção correta. Autoexame. Você já parou hoje para dizer assim, meu Deus, revela os pecados, Senhor, que eu estou cometendo e não estou percebendo. Você já parou assim para meditar nas conversas que você teve durante a semana, naquilo que você fez nas horas vagas, nos sentimentos que se passavam no seu coração quando você estava nos mais variados ambientes? Você vai ver que tem muita coisa que precisa do lavar da palavra de Deus. Autoexame é importante. Prosseguindo, ponto 3, protegendo-se contra a inveja. Como se proteger contra a inveja? Primeiro subponto diz, não deseje o estilo de vida pecaminoso. Parece que a gente aqui está voltando ao ponto de número 1. A impressão que eu tive foi essa. Mas vamos tentar aqui nos sobressair. A lição diz, para não desejar o estilo de vida ímpio e injusto, é preciso cultivar no coração a justiça e a piedade na presença de Deus. Ele faz uma citação do capítulo 15, versículo de número 1. Olha, você não vai desejar o estilo de vida pecaminoso. Então, qual o estilo de vida eu devo seguir? Siga esse aqui. E o texto bíblico que nos norteia aqui nesse subponto é o Salmo 115, todo ele, todos os seus 5 versos. E eu vou ler. Diz o seguinte, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou seja, quem terá comunhão contigo? Quem estará contigo? Quem terá intimidade contigo? Quem será o teu amigo? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para defamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro nem aceita suborno contra o inocente,
Quem assim procede nunca será abalado. Se tem uma coisa que você deve almejar, não invejar. Inveja é sentimento ruim. Mas almejar, não deseja o caminho do homem pecador, mas tem uma coisa que você deseja, deve almejar aqui com todo o seu coração, são as características, os qualitativos que estão no Salmo de número 15. Você deve buscar isso aqui. Você deve perseguir estas coisas. Subponto 2. Não deseje o estilo de vida violento. A lição diz, não tenha inveja das pessoas e das ideias violentas delas. Me parece aqui, que esse sentimento aqui de inveja por pessoas violentas e de ideias violentas tem um contorno aqui das ideologias do tempo, não é? Das ideologias da época, principalmente do progressismo, que fala muito de amor, que fala muito de paz, mas na prática é ódio puro. É amor e paz para quem concorda. Quem tem uma opinião diferente, aí é o Satanás. Aí é um fasci, aí é um nazi, né? Terrível. Terrível. E tem gente que olha para isso e acha bonito. As escolas estão cheias de gente assim. Que em nome da liberdade, em nome da paz, em nome da democracia, em nome do feminismo, em nome de tantas outras coisas aí, fazem coisas terríveis. Violência macabra. Não tenha inveja desse tipo de gente. Não almeje esse estilo de vida. Em Provérbios 3:31, nós lemos o seguinte, não inveje o homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos, nenhum de seus caminhos. O caminho da violência leva à destruição e ao sofrimento, tanto para quem a pratica quanto para os outros ao seu redor. Em vez de desejar ou de imitar a vida violenta de alguém, devemos buscar a paz e a reconciliação. Jesus, no Sermão do Monte, nos diz que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes são os mansos. Então, nada de desejar isso, nada de seguir por esse caminho aí, não é? De virar militante dessas causas fúteis, vivendo uma vida de desrespeito e de violência contra o próximo. Nada disso aí. Finalizando, subponto 3, um coração sábio. Você quer vencer a inveja? Você quer se proteger contra esse sentimento carnal? Tem um coração sábio. A lição diz, uma das melhores formas de nos proteger contra a inveja, conforme a Bíblia, é fazer o caminho contrário, desejar e cultivar um coração sábio. No lugar de invejar a outra pessoa, podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus que procuram viver uma vida justa e piedosa e benigna com Ele e com Ele, não é o Senhor, e com o próximo. Em Provérbios 4 e 7, a sabedoria ela é descrita como a principal coisa que devemos adquirir, porque ela nos guia e nos ajuda a discernir entre o certo e errado. Um coração sábio é aquele que não é movido por comparações, não se deixa enganar pelas aparências e entende que a verdadeira paz e satisfação vem de Deus. Ponto final. Quando cultivamos a sabedoria divina, vemos o mundo, olhamos para a vida de uma perspectiva diferente, focando no que é eterno e não no que é temporal. A sabedoria ela nos ensina a valorizar as bênçãos que Deus já nos deu e a não cair na armadilha de desejar o que os outros têm, especialmente quando isso envolve caminhos pecaminosos e violentos. Então, o coração do sábio não é um coração que tem lugar para inveja, mas o coração sábio é um coração repleto de gratidão, é um coração repleto de contentamento, é um coração que glorifica a Deus em todos os caminhos e almeja e busca uma vida de santidade. Você quer se proteger contra a inveja? Regue a sua alma todos os dias, regue o seu espírito
com a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos finalizar, mas antes de orarmos, deixe-me apresentar aqui essa capa, não é, de revista. Eu acho que a lição não vai focar. Vê só. É em couro, viu? É em couro. Olha que coisa linda aqui, irmão, presente do irmão Leonardo. Lições bíblicas. Aí eu pedi para ele fazer aqui uma Bíblia, não é? E colocar o seguinte texto: persiste em ler, exortar e ensinar. Meu nome aqui, Presbítero Murilo. E olha aqui atrás, temos a logo do Abra Jaula e a logo da Assembleia de Deus em Pernambuco, que é a igreja que eu faço parte. Que coisa, né, meus irmãos? Aqui, muito bom. É até interessante vocês quiserem adquirir isso aqui. Eu estou muito satisfeito aqui com a minha, certo? Quem quiser, pede o número aí nos comentários, a gente vai colocar o número aí, vai deixar esse comentário fixado. Tá certo, irmão? Leonardo, ele manda para todo lugar do Brasil. Muito bom, viu, receber presente. Quem tiver presente aí pode me mandar, é coisa boa. Vamos orar, meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por mais uma aula. Te agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos e pedimos a Ti que nos ajude a lidar com as emoções negativas para que a gente viva uma vida santa, para que a gente não se deixe dominar pelos sentimentos pecaminosos que, vez ou outra, assaltam nosso coração. Queremos, Senhor, viver uma vida que te glorifique. E o caminho que te glorifica não é o caminho da inveja, não é o caminho do descontentamento, não é o caminho das comparações e dos ciúmes. Não, é um caminho de satisfação, é um caminho de gratidão. Queremos andar por este caminho, porém reconhecemos que precisamos da tua ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos cobre com o teu sangue, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Um ótimo final de semana a todos, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula!